vou estar respondendo algumas perguntas que me fizeram no Instagram, que eu falei que eu ia responder nesse vídeo. Então vamos lá para a primeira pergunta. Como identificar liquidez e quanto tempo ainda é liquidez? Bom, liquidez, basicamente, a gente tem no rompimento de topo e rompimento de fundo, onde fica os stops das pessoas físicas e dos players também, né? Também fica em picos do volume profile. Eu tenho toda a explicação sobre liquidez aqui no vídeo que eu fiz. Liquidez aqui, aprenda a operar com os tubarões. Porém, tem uma pergunta aqui também, a continuação da pergunta, que é: e quanto tempo ainda é liquidez? Bom, quando é liquidez de topo e fundo, como aqui, todas as pessoas que venderam aqui colocam o stop em cima e também tem ordens de compra no rompimento de topo. Esse primeiro toque sempre vai ser... Toque não, né? Na verdade, esse primeiro movimento que faz rompendo esse topo é o movimento principal de captura de liquidez. E aí, o melhor ponto para se capturar liquidez agora vai ser nesse novo ponto que tem novamente stop aqui em cima de quem vendeu nesse movimento e ordens de compra. Então, principalmente é isso. Já os picos do volume profile, que a gente usa aqui, esse indicador aqui que a gente vê, que ele indica os principais preços negociados, o pico do volume profile é esse meio aqui, que foi onde eu marquei nesse retângulo aqui. Então aqui sempre vai ter liquidez. Tanto é que toda vez que ele passa, ele ou ele segura ou ele rompe e faz pullback. Então aqui é um ponto sempre muito importante para o mercado estar armando os seus lotes nesses pontos. De uma forma explicada rápida é isso. Claro que tem muito mais coisas além disso, mas para não ficar um vídeo só sobre liquidez, a explicação é essa. Tem uma pergunta aqui: como traçar alvos com Fibonacci? Bom, basicamente, se eu entro em uma região aqui de Fibo e eu procuro sair na Fibo oposta desse movimento aqui do fundo ao topo, eu entro aqui e procuro sair aqui. Caso contrário, às vezes eu traço a projeção Fibonacci desse fundo até esse topo do pivô e procuro sair nesses alvos, ou saio em pontos de liquidez dado anteriormente no gráfico. Ou seja, eu comprei aqui e saí no ponto de liquidez lá em cima. Aí você vem aqui na ferramenta de projeção Fibonacci, marca aqui do fundo ao topo e alvo de 100% desse espelhamento aqui para cima. Mas também tem aqui no meu canal explicando sobre esse assunto. Mas o que eu faço como prioridade é marcar uma região de Fibo. Por exemplo, se der uma compra aqui, eu marco aqui do fundo ao topo e saio em outra região Fibonacci. Estes são os meus alvos geralmente. Aqui tem duas perguntas parecidas: onde ou em quais lugares devo marcar a Fibo? E outra aqui: como definir a referência pernada para traçar a Fibo? Bom, eu sempre pego primeiro movimentos grandes. Não vou ficar pegando movimentinho pequeno, até porque não faz sentido operar sem o mercado estar barato ou estar caro. Então aqui, por exemplo, aqui tem esse fundo, esse fundo, esse fundo, esse fundo. Eu sempre pego o fundo mais fundo do movimento. Desse movimento aqui desse dia, eu pego o fundo que não foi rompido. Por exemplo, esse fundo aqui foi rompido. Ele rompe aqui, então eu marco esse. Esse fundo mais alto eu não posso pegar, porque, por exemplo, se eu pegar aqui, ó, desse fundo para esse topo, o movimento aqui eu estou pegando desse tempo. Como assim desse tempo? Eu estou pegando às 16 horas do dia 9 até às 16h55 aqui, às 17 horas do dia 14. Isso aqui aconteceu. Porém, o que está dentro da minha Fibo é tudo isso aqui. Isso aqui não pode ficar para fora. Eu tenho que contar tudo. Então, por isso que eu não posso isolar esse fundo. Então, eu pego o fundo isolado do topo isolado também. Nesse caso, eu poderia também estar pegando aqui, ó, desse topo um pouquinho menor. Porque ele tem uma distância, você vê que tem todo um movimento aqui que ele aconteceu da diferença desses dois topos. Se esse topo estivesse bem aqui do lado, ou um pouquinho mais para cima, eu já pegaria desse aqui. Mas quando a distância é muito longe, tem um preço que foi trabalhado aqui, eu posso estar pegando aqui. E mais uma vez, eu não posso excluir esse movimento aqui da Fibo. E olha aqui, deu certinho aqui, nesse 50% na máxima do dia 15 de fevereiro.
Então, por exemplo, a pessoa fica na dúvida. Ela marca desse fundo, que é um fundo bem nítido, tá isolado, só que ela não sabe de onde ela traça. Ela vem aqui e pega de um topo muito fraco. Olha só, é um topo de um candlezinho só. Não faz muito sentido pegar nesse movimento aqui intermediário. Aqui faz sentido? Até faz sentido. Mas você vê que tem vários topos no mesmo lugar? Claro que isso aqui dá uma força legal para o trade. Só que aí você tem que nivelar no topo mais alto, que seria aqui então. Só que aqui a gente tem um topo isolado. Quanto mais isolado, mais bonito, digamos assim, fica a Fibo, mais relevante fica quando chegar nas retrações. Então a gente marca desse topo até o fundo, desse fundo até o topo, e é quando ele respeita aqui. Sempre o movimento completo tem mais força quando chegar na retração. Então se eu pegar aqui essa Fibo menor, é muito menos relevante essa Fibo aqui do que essa Fibo aqui completa. Tanto é que segura aqui no 61 e volta nesse aqui. Então o ideal é sempre pegar as Fibos maiores. Nunca ficar pegando, por exemplo, esses movimentos curtos que o mercado deixa. Porque você vai ter o stop do mesmo tamanho que você está entrando em uma Fibo maior, você vai ter no menor. Então, por exemplo, eu estou pensando em entrar aqui. Meu stop está a 150 pontos, só que o meu alvo está muito curto. Agora, se eu vendo na Fibo maior, meu stop também fica aqui a uns 150 pontos, só que eu tenho muito mais movimento para o trade ir a favor. Olha só esse exemplo. Fundo isolado, aqui tem vários topos no mesmo lugar, então eu pego aqui o mais alto, ó, fundo ao topo, traço aqui para o lado. A Fibo maior que eu entro aqui com stop em cima, um stop muito menor para poder andar muito mais no meu trade. Então eu sempre priorizo Fibos maiores, de movimentos maiores, com confluências. Ou seja, eu posso pegar esse espelhamento aqui para cima, que aqui dá o alvo de 161,8%. Eu tenho duas coisas mandando eu vender aqui nesse ponto. Bom, eu tenho muito mais uma aula específica sobre qual ponto pegar, porque eu uso muito liquidez para se basear nisso. Tem uma técnica específica para não ficar pegando qualquer movimento, mas já deu para ter uma base melhor para poder entender sobre esse assunto. Então vamos para a próxima pergunta, que casa com o que eu ia falar sobre que hoje é um dia muito fácil de saber o que fazer. Que é a pessoa que pergunta: como lidar com pregões travados como no dia de hoje? Bom, como que eu lido com isso? Eu marquei aqui os pontos para eu poder operar. Tinha uma região de Fibo desse topo até esse fundo aqui. Porém, essa região aqui eu não marquei. Por que eu não marquei? Porque aqui tinha um ponto de liquidez, rompendo esse fundo aqui. Porém, olha quando ele foi capturar. Agora, às 14h40 da tarde. Ou seja, eu não fico comprando aqui antes do mercado vir capturar liquidez, porque eu sei que os players preferem capturar liquidez para depois ir no alvo. Quem compra antes dessa captura de liquidez, geralmente, na maioria das vezes, é estopado aqui, porque quem compra antes coloca o stop embaixo, os players capturam a liquidez e vão a favor do objetivo. Hoje, deu certo quem vendeu antes. Porém, na maioria das vezes, isso não dá certo. Então, esse primeiro ponto aqui, eu já excluí. Aqui eu já não operava mais. Então, eu marquei o ponto de Fibo embaixo e marquei o ponto de Fibo em cima. E enquanto o mercado não chega nesses pontos, não tem o que eu fazer. Eu simplesmente não opero. E por que é fácil para mim hoje em dia esperar? Porque eu já tentei insistir muito em zonas laterais e não deram certo. Na minha planilha de controle, onde eu marco tudo que eu faço, todo dia que tinha loss, eu marcava, operei em zona lateral. Aí descia lá, olhava outro dia, loss, operei em zona lateral. A partir disso, eu comecei a não operar em zonas laterais sem que o mercado chegasse a um ponto de Fibo interessante para mim. Olha o que eu mandei aqui às 10h01 no grupo da mentoria. Eu tinha marcado esse ponto de liquidez aqui no dia anterior e aqui era um ponto de Fibo, que eu vou mostrar aqui para vocês. Ó, a gente marca desse fundo até esse topo, estende aqui para o lado e o mercado segura aqui no ponto de 61,8%. E aqui também, ó, tá vendo esse ponto de liquidez aqui? É justamente esse ponto aqui que o mercado segura. Então, eu tinha motivos para vender aqui. O mercado chega esticado, captura a liquidez, vai no ponto de 61 Fibonacci
E o alvo mínimo aqui seria até a VWAP ou até o ponto de liquidez que era o 131.500, que o mercado tinha formado esse preço como uma zona de liquidez. Olha como segura aqui no mercado, na abertura, novamente aqui, algumas vezes. Então aqui seria a minha saída. Porém, eu decidi não entrar. Eu estava esperando o mercado chegar em uma região um pouco melhor. Eu tive alunos que venderam aqui, pegaram uma parte dessa pernada de baixo, mas eu não peguei. Então, nesses dias laterais, o que eu fiz? Olha o que eu mandei aqui. 100 trades antes de romper essa região aqui no caso. E eu tinha marcado até esse topinho aqui embaixo. Ó. E aí o que acontece? Aqui virou um ponto de liquidez, né? Como eu expliquei no começo do vídeo. O mercado captura a liquidez. Tem até estratégias de vender quando acontece isso, para voltar para lateralização. Mas como não tinha uma FIBO aqui, eu não fiz isso. Se tivesse uma FIBO desse fundo até um topo que tivesse um pouco mais atrás, eu teria vendido, mas nesse caso não tinha. Então, enquanto não rompesse aqui, eu não iria fazer nada. Ele até captura a liquidez aqui desse fundo, ó. Ele dá uma rompida e volta, mas nesse espaço aqui eu não operei e até mandei no grupo, ó, não tem trade em zonas laterais. Fibonacci é uma técnica de tendência. Se está lateral, não vai funcionar do jeito que deve funcionar. Tanto é que se você marcar aqui, fundo ao topo, olha como ele passa das regiões e nem sente direito. Tá, que se você coloca um stop de 150, nem pega aqui o seu trade. Só que na maioria das fibos não vai respeitar muito. Olha como ele rompe, olha aqui como rompe. Então não adianta ficar marcando o fibo no intraday quando o dia está lateralizado. O que eu marquei foi uma fibo do movimento completo e se ele chegasse aqui eu ia pensar em comprar. Como isso não aconteceu, não tem segredo, muito fácil. Simplesmente não clica. Marca aqui a região que você não vai operar. Chegando aqui na região de fibo, você pode marcar nesse reloginho aqui para chegar um alarme para você. Caso chegue perto aqui, ó, o mercado chega perto da zona e o alarme toca para você. Você pode fechar o profit, baixar o profit no celular, que você vai ser notificado para caso romper e chegar na zona de compra, você vai lá e abre o seu profit. Não tem por que você ficar insistindo aqui nesse meio. E é assim que eu evito de tomar loss nesses dias ruins. Por mais que ele respeite os pontos de liquidez que eu marquei, até daria para fazer alguns trades, o melhor a se fazer é evitar. Então basicamente é isso, tudo que eu vi hoje. Aqui às 16 horas tem um evento importante, que eu acredito que é por isso que o mercado está esperando, não quer tomar uma posição antes da hora. E é isso, não tem o que fazer. Não adianta você aprender diversas estratégias para todo tipo de mercado e não ser bom em nenhuma. Eu prefiro ser bom em FIBO, o dia que tiver propenso para usar ela, eu uso. Se ficar lateral, eu simplesmente não faço nada. Por mais que eu tivesse a possibilidade de vender aqui nesse ponto. No caso que ele tinha tudo para cair, chegou esticado, zona de FIBO, zona de liquidez, mas eu optei por não vender aqui agora. Bom, então é isso. Espero que vocês tenham entendido. Valeu e até mais. E se você quiser ter acesso a todas as aulas do meu operacional, ao meu e-book Arte Fibonacci, com todos esses conteúdos, acesso a 1 ano no meu grupo do Telegram e a minha mentoria individual, todos os links estão aqui na descrição.